Então vamos lá, agora sim, vamos passar para nosso terceiro diagnóstico diferencial, né, que seria a hanseníase. Então lembrar que a hanseníase, ela pode se apresentar de forma extremamente polimórfica, dependendo do padrão imunológico do próprio paciente e se é uma lesão paucibacilar ou multibacilar, mas a gente tem que pensar em hanseníase também nos quadros de manchas hipocrômicas, né, que na maioria das vezes podem se tratar de hanseníase indeterminada ou não. Né? Mas a gente vai chegar lá. E por que a gente pensa em hanseníase aqui nesse contexto, Virginia? Então, porque geralmente as fases iniciais da hanseníase, né, ela geralmente começa com essa forma indeterminada e que aí vai se apresentar com uma mancha hipocrômica, mal delimitada, né, e que pode surgir em qualquer parte do corpo. E a característica dessa mancha é que você tem uma alteração da sensibilidade. Isso. Né? E aí vai ser importante você fazer esse teste de sensibilidade, que é bem comum, né? Já aconteceu muito comigo no consultório, o paciente chegar assim, beliscando a lesão, aí, doutor, olha, eu sinto normal, então, olha, eu furei, peguei uma agulha, furei. Não é hanseníase. Não é hanseníase. Hanseníase já está excluído porque eu não senti, né? Então, assim, primeiro a gente vai perdendo outras sensibilidades, né? Na verdade, a gente vai perder, né? A sensibilidade autonômica, geralmente a mancha, você não tem um suor naquela lesão, né? E a primeira sensibilidade, assim, que a gente perde mesmo é a sensibilidade térmica. Então, tem que fazer o teste de sensibilidade, né? Às vezes no consultório a gente faz com éter, né? Com chumacinho de algodão, um seco e outro com éter, porque você consegue sentir ali um mais frio, né? E o outro seco. E aí a gente consegue definir a alteração de sensibilidade da mancha. Isso. E se a suspeição for grande, o que a gente chama a atenção é que você tem que insistir nesse teste de sensibilidade. Não é obrigatório que em todos os pacientes seguir esse padrão que às vezes a gente vê em livro, né? A gente perde a sensibilidade térmica, depois tátil e depois dolorosa. Não é assim. Nem sempre é assim. Na medicina nunca é assim, né? Nada. Então, na prática, a gente vê muito mais. A gente perde a autonômica, térmica e o resto. Mas isso não é obrigatório. Então, se a gente tem uma suspeição grande, faz a térmica, ainda está normal, faz a tátil, faz a dolorosa, faz um teste autonômico, faz um teste de estamina, vê se aquela área sua, né? A gente tenta fazer alguns testes paralelos para determinar se existe algum dano neural em alguma fibra cutânea que se manifesta através de mancha hipocrômica. Então, isso é muito importante, porque não está, às vezes, tão bem escrito assim, bonitinho em livro, né? Exato. Né, Virginia? Pois é. E a gente tem que considerar, considerando ainda mais, né, que o Brasil é um país hiperendêmico em hanseníase. Segundo lugar no mundo. Então, não é brincadeira, é lógico. A gente tem alguns estados que têm uma incidência, uma frequência, né, de casos bem maior, mas aqui, por exemplo, em Pernambuco é uma loucura. A gente tem muito caso de hanseníase. E a gente não pode achar que isso é uma coisa que já se resolveu, porque estamos um pouco longe disso. Então, tem que considerar esse diagnóstico de hanseníase indeterminada. Lembrando que hanseníase indeterminada acontece geralmente com poucas lesões, geralmente uma ou poucas lesões. Mas a gente tem formas, né, Virginia, de hanseníase que podem também se manifestar com máculas hipocrômicas, mas geralmente numerosas, em tronco, que aí a gente já não classificaria como hanseníase indeterminada. Né? O grande número de lesões, né, o padrão mais mal delimitado, envolvendo todo o tronco, geralmente aponta esse diagnóstico para uma hanseníase dimorfa hipocromiante, né, o borderline hipocromiante. Então, esse é um diagnóstico muito difícil, às vezes, inclusive para o especialista, mas quando vocês também visualizarem muita lesão, paciente com epidemiologia positiva, com a mancha mal definida, não é atópico, né? Não é pitiríase versicolor, pensem nessa possibilidade, entre outras que a gente vai discutir hoje. Mas pensar nessa possibilidade de hanseníase, inclusive hipocromiante dimorfa, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.